Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Eu vou pedir que a igreja me ajude, lendo os versos ímpares. Eu lerei os pares. Leiamos do verso 18, esse parágrafo que está do verso 18 ao verso 25. Assim diz a palavra de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém. Que Deus aplique em nossos corações o texto lido. Oremos ao Senhor. Pai, agradecemos essa manhã tão bonita que o Senhor nos dá. Este é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegrássemos e regozijássemos nele. E pedimos, ó Pai, que, além de poder usufruir desse dia, que seja um dia para que adquiramos conhecimento do Senhor, cresçamos no conhecimento do Senhor, aprendamos mais ainda sobre Tua Palavra, com a aula da escola dominical, com a condução que o Senhor nos fará. Nós te agradecemos, nos reunimos como Teu povo para glorificar o Teu nome, para te agradecer cada bênção, a bênção da nossa família, a bênção, Senhor Deus, do Teu cuidado, a bênção do pão que comemos, a bênção, Senhor Deus, do alimento que não nos falta. Muito obrigado, ó Pai. Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és a grande alegria da nossa própria vida, do nosso dia. A Ti seja toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Amados, se o Evangelho é tudo que nós pensamos do Evangelho como algo extraordinariamente belo, atraente, inteligente, sábio, algo que vem da própria mão de Deus, que está acima, inclusive, do próprio pensamento humano. Um ser humano não poderia produzir, engendrar algo como o Evangelho do Filho de Deus morrendo na cruz no nosso lugar. Se ele é tudo isso de maravilhoso, por que os homens não estão agora correndo para as igrejas para entregar sua vida a Jesus, se dobrarem, glorificarem a Deus? Não tenho a menor sombra de dúvidas que o que há de estreitamento, de dificuldade, não está no Evangelho. Como disse Paulo, quando ele estava preso, conhecendo a grandeza do poder de Deus e o plano de Deus para a nossa história, inclusive de alcançar a nós, mais de 2000 anos depois, ou perto de 2000 anos depois de que Paulo esteve aqui na terra, ele foi algemado, foi preso. E ele escreve numa das suas cartas: eu estou preso, mas o Evangelho de Cristo não está algemado. É um poder que é impossível do homem deter, um poder transformador do mundo. Mas continuamos perguntando: onde é que está a multidão? Por que uma coisa tão extraordinária nós encontramos tão pouca aceitação se compararmos com a sua beleza, com a sua profundidade, com as transformações, as verdadeiras transformações, tanto
que a sociedade, quanto um indivíduo pode passar, nenhuma transformação, nenhuma mudança se compara, chega nem perto daquilo que o Evangelho produz. Se ele é tudo isso, onde está o problema? Pode ter certeza, queridos, que isso não é um defeito do Evangelho. Não se trata aqui de uma ineficiência de Deus. Que Deus, tendo uma coisa muito boa, não soube como passar isso aos homens. É o que alguém pode pensar. Às vezes alguém tem um produto muito bom e não consegue vender, porque não soube como expor esse produto às pessoas. Então é por isso que nós às vezes ficamos pensando. A questão, queridos, é que nós não queremos admitir que o defeito está em nós. Não está no Evangelho. Somos nós que temos expectativas a respeito da história, expectativas a respeito da vida, que nunca se concretizarão. Porque as nossas opiniões, os nossos planos, a nossa esperança e a nossa expectativa humana se baseia em um pensamento corrompido, que não tem alcance para chegar à profundidade da verdade. Então, a grande questão do Evangelho não ter sido aceito, e alguns estudiosos creem que Paulo, quando está entre os coríntios, pregou o Evangelho debaixo daquilo que eles chamam de efeito Atenas. O que seria o efeito Atenas? Paulo não foi a Atenas para pregar o Evangelho. Ele foi a Atenas para se esconder, era uma grande cidade, foi a capital do Império Grego, mas a cidade de Atenas era uma grande megalópole para a época. E Paulo estaria seguro ali dos judeus que tentaram matá-lo em Tessalônica, prendê-lo lá em Tessalônica, possivelmente tentaram matá-lo em Bereia, e ele teve que sair desses lugares quase que empurrado pelas igrejas, porque Paulo já tinha decidido matá-lo, só porque ele pregava esse evangelho que eu falo aos irmãos. Então observem que o mundo não meramente ignora. Ignorar é só uma estratégia. Na verdade, durante a história, o mundo repudiou o evangelho de Jesus. Repudiou a igreja e repudiou os enviados de Jesus. Como antes dos apóstolos, os profetas foram repudiados. Alguns profetas foram mortos, apedrejados, espancados. Alguns profetas porque falavam em nome do Senhor, segundo uma tradição judaica, que também tem confirmação no Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus. Alguns profetas foram cerrados ao meio, amarraram uma árvore e cerraram junto com a árvore o profeta. Então quando você observa a maneira com que o mundo trata o Evangelho, nós somos obrigados a ser conduzidos a dois pensamentos. O problema está no Evangelho e nós, homens, somos perfeitos para conduzir as coisas, para descobrir, para determinar, até para estabelecer o valor das coisas, ou o defeito está em nós e não no Evangelho. Então, como eu dizia, Paulo estava sob o efeito Atenas, e ele, tão escondido em Atenas, não suportou a idolatria e, mesmo correndo risco de vida, começou a pregar nas praças. A palavra praça pode ser mercado também, porque era onde se fazia um mercado. O que gerou a nossa feira de hoje, já naquela época, era assim que o comércio funcionava. Haviam praças, e nessas praças se montava um mercado, as feiras. Então é possível que Paulo estivesse pregando no mercado ou pregando na praça, que era o mesmo lugar. E ele começa a pregar contra a idolatria e trazer coisas da própria filosofia, da sabedoria grega, aquelas coisas que os filósofos gregos conseguiram pegar como verdade. Paulo junta isso e começa a pregar contra aquilo e falar a respeito de Jesus e da ressurreição. Os atenienses, sabendo aquilo, pegam Paulo e levam ao Areópago porque acharam aquilo uma novidade, era uma coisa diferente, porque o evangelho é diferente mesmo. E Paulo é levado então ao Areópago, e estando lá no Areópago, expõe, partindo da filosofia
dos pensadores gregos que eram consagrados e celebrados, ele leva as pessoas a conhecerem o Evangelho. É uma fórmula perfeita. Porque você pega a própria sabedoria do mundo e mostra que Jesus é o único que se encaixa em tudo que o homem espera. Não tinha como dar errado. Porém, desse discurso, esse sermão fantástico, histórico, as pessoas reconhecem o valor desse sermão de Paulo e dessa estratégia de Paulo, de em vez de pregar o Cristo crucificado, ele prega a filosofia grega como verdade, algumas coisas como adorar ídolos, etc., o Deus desconhecido. Ele pega coisas da cultura grega e com muita sabedoria ele acaba colocando e mostrando o Evangelho. E por incrível que pareça, são poucos os que se convertem com um discurso extraordinário desse. Então o problema não está nem no discurso e nem no Evangelho. Diz o texto de Atos, Lucas diz que algumas mulheres piedosas e um homem chamado Dionísio foram que se converteram. Não há na Bíblia nada que diga que eles consideraram esse trabalho, só essas vidas salvas, já valeu a pena Paulo ter pregado. Dionísio e algumas mulheres de alta classe acabaram se entregando ao Senhor Jesus diante do discurso, mas foi pouca gente. E aí nós nos deparamos com isso. É por isso que alguns julgam que quando Paulo chegou a Corinto, ele chegou debaixo do efeito Atenas. Ele diz, quando eu fui encontrar vocês, coríntios, eu me recusei a saber qualquer coisa, a não ser Cristo e este crucificado. Esse recusei a saber qualquer coisa significa que ele disse, não adianta, nem que eu use o pensamento dos filósofos gregos, se eu usar a lógica deles, eles não vão aceitar o Evangelho. Jesus diz aos judeus, lá no Evangelho de João, lá por volta do capítulo 8, por que as pessoas não se converteram? Aqueles judeus não se converteram? Ele disse, se vocês fossem de Moisés, vocês creriam em mim. Vocês dizem que são de Moisés. Mas se vocês fossem de Moisés, vocês creriam em mim. Mas vocês não creem em mim porque não querem vir a mim para terem vida. Olha que coisa, Jesus disse, é a vontade de vocês. O que está por trás desse pensamento, dos engendrados raciocínios lógicos que se faz para poder tentar mostrar que o Evangelho é algo não digno de crédito, é só fruto de uma religiosidade. Nesses engendrados raciocínios, uma coisa está por trás, o desejo de não mudar de vida, o desejo de eu ser dono daquilo que é meu, de eu não ter que entregar para Deus aquilo que sempre foi dele, de eu poder ignorar que eu vou morrer a qualquer hora e vou ter que deixar todos os bens, todos os prazeres vão ficar para trás. O Evangelho nos chama para saber sobre isso. Ele trata de cada assunto que nós evitamos porque não temos respostas satisfatórias, nós humanos. Mas o Evangelho tem resposta e por isso ele entra em cada assunto desse. Quando nós queremos ignorar a morte, Jesus vem nos falar de vida eterna. Quando nós queremos ignorar a moral, Jesus nos vem falar de amor e obediência ao seu Pai. O Evangelho só tem um problema, um defeito, que nem defeito é, porque ele não tem defeito nenhum. Mas o único defeito é que ele é bom e nós somos maus. O único defeito é que ele é perfeito. Ele é a verdade que nós queremos esquecer. O problema não está naquele que fala. O problema não está naquele que enviou o que fala. O problema está em quem ouve. E é disso que Paulo fala aqui. As expectativas que os homens têm, as desculpas que eles têm para não ter entregue sua vida a Jesus. Então vocês não querem vir a mim para ter vida. Agora Paulo vai dizer aqui para nós que o grande problema são as nossas expectativas, nossas opiniões pessoais. Aquilo que é uma opinião pessoal minha, vejam bem, queridos, eu não abro mão, nem para o Evangelho de Jesus. E é aí que o Evangelho encontra resistência,
porque nos julgamos sábios, inteligentes demais, para aceitar que uma outra pessoa, talvez uma criança que esteja falando para nós do Evangelho, né? Talvez um idoso, um analfabeto, alguém de uma classe baixa, um morador de favela, falar de Evangelho para mim, ele está num nível inferior. É assim que muitas vezes nós encaramos. E aí o apóstolo Paulo fala exatamente dessa opinião, esse posicionamento, essa crença de que nós somos o lógico e Deus tem que se submeter à nossa lógica. Há duas coisas que ele fala a respeito aqui, que definem bem essas culturas. Ele diz que o grego espera algo que lhe traga sabedoria. O judeu espera algo que lhe traga um sinal. Então os judeus querem sinais, a gente vê isso lá em Jesus, depois a gente volta à cultura judaica, eles querem sinais. O grego quer algo que acrescente ou que lhe dê a sabedoria. Um achado, uma frase, um pensamento que os possa elevar de nível. Então, o Evangelho não corresponde a isso. É interessante, queridos, você vê que aqui está expressa exatamente a cultura. Na nossa linguagem, na nossa maneira de viver, nós expressamos nossa cultura. Vejam só, o judeu é muito prático. O judeu olha para as obras, porque tem de concreto. É por isso que ele quer sinais, ele quer ver alguma coisa que mostre que o Evangelho seja verdadeiro. Então há pessoas que são pragmáticas. Deus existe? Então me mostra Deus. Vai mais ou menos por aí. Se você me mostrar Deus, eu creio. O tipo de sabedoria grega era outro. Os gregos estavam acostumados a ver sinais. Vocês não tenham dúvida que demônios estavam envolvidos na religião grega. Os demônios, a própria imoralidade sexual estavam dentro da cultura grega e principalmente em Corinto. Então você não há de imaginar que aquelas pessoas não vissem sinais, né? Alguma coisa que pega fogo, que desaparece, coisa de mágica. Então os gregos não estavam atrás disso porque ele diz, os olhos podem enganar. Eu tenho que seguir o meu raciocínio. O judeu era uma coisa para o olho. O grego era uma coisa para o cérebro. Uma coisa interessante é que a Bíblia nos diz, em várias passagens, que nós devemos arrepender. Se você olhar a palavra arrependimento no grego e também no hebraico, você vai perceber que essas, como que refletem a cultura. O livro de Malaquias, lá no capítulo, Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, há uma frase que diz, esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor, não é? Porque o verbo arrepender é o mesmo verbo voltar, você só muda o grau, você muda a sonorização de uma vogal. Então, chave, por hebreu, é voltar. E chuv, arrepender. Olha que coisa interessante. Para o judeu, o arrependimento é uma coisa que acontece com os pés. Você está caminhando sua vida, né? O caminho dos ímpios, aquela história toda que você conhece já, o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores. Então, caminhar para o hebreu, andar, dá a ideia de continuar vivendo. Você está indo numa direção, você vai com o seu pé. Você descobriu que pegou o caminho errado, o que você faz? Você para e volta. É por isso que arrependimento para o judeu é uma coisa feita com os pés. Eu estou voltando. Ele só muda uma vogal. Chave, voltar. Chuv, arrepender. Então, voltar. É com os pés. O grego usa duas palavras podem ser usadas. Uma é metameleia, que é pouco usada no Novo Testamento, mas acontece, que é uma mudança de sentimentos. Mas o mais usado é metanoia, que pode ser sinônimo de converter. Então, para o judeu se arrepender, quando é dito arrependei-vos e tal, a palavra usada é metanoia. Meta,
da ideia de mudança. Lembre-se de metamorfose. Metamorfose, aquilo, né? Uma lagarta entra dentro do casulo, faz o casulo para ela lá, e sai de dentro uma borboleta. Nós chamamos isso de metamorfose. Metamorfos, mudar de forma. Noia tem a ver com a mente, com nous. É como o grego chamava a mente humana. Então daí que vem a paranoia. E tudo, noia tem a ver com mente. Então metanoia é uma mudança de mente. Então enquanto o hebreu era prático e via que arrepender-se significava eu mudar a direção que eu estou caminhando, eu volto para onde eu errei, para retomar minha caminhada, o grego pensava num arrependimento acontecido dentro do seu cérebro. Uma mudança da maneira de pensar. E por isso demonstra bem o que eles eram. Então, quando os hebreus viram Jesus, diz, mostra-nos o sinal. A gente teve uma boa aula do Pascoal, se não me engano, sobre sinais aqui. Porque João mostra isso, que o tempo todo o hebreu falou assim, a gente vai crer em você se você mostrar algum sinal. Mostra uma coisa concreta. Moisés fez uma maná descer do céu. E o Senhor, o que mostra? Jesus diz, o pão da vida sou eu. Ele tinha acabado de multiplicar os pães e os homens estavam pedindo sinais ainda. Vocês não querem vir a mim para ter vida? Não foi Moisés que deu o pão a vocês, foi o Pai do céu que deu. E o pão sou eu. Quem não comer da minha carne não vai ter vida. Quem comer o pão vai voltar a ter fome, mas quem crer em mim nunca mais terá fome. São coisas que Jesus ia ensinando para quebrar exatamente essa arrogância do judeu de achar que Deus tinha que mostrar um sinal para provar que Jesus veio. E Jesus fez sinais. Não que ele não fizesse, não que ele não entendesse isso, mas ele sabia por coração que não quer crer. Isso é dito quando aquele homem no inferno conversa com Abraão. Nós não temos como saber nada dos mortos. Isso que acontece aí, né, em alguns lugares que invocam os mortos, não são os mortos que vêm, são demônios. Mas Jesus nos fala a respeito de um diálogo de um judeu com o seu pai Abraão, porque com Deus ele não ia falar mais, ele estava no inferno. E Jesus conta o que esse homem disse. Uma das coisas que esse homem disse, fala assim, pai Abraão, já que Lázaro não pode vir aqui no inferno aliviar minha dor, manda ele voltar lá na minha casa, porque todo mundo conhece ele. Eu tenho 5 irmãos e eles vão vir para o inferno igualzinho a mim. Igualzinho a mim. Então, para que eles não venham para o inferno, manda Lázaro avisá-los aonde eu estou. E Abraão disse, não, eles têm Moisés e os profetas. Moisés e os profetas é uma forma de falar da lei. Tá? Moisés escreveu a lei e os profetas são a outra, segunda parte da Bíblia hebraica. Ainda tem mais uma parte que são os escritos sagrados, os escritos santos. Então, Abraão está dizendo, eles têm as escrituras. Que eles leiam as escrituras, ouçam Moisés e os profetas. Diz, não, pai Abraão, olha a cabeça de judeu do homem que estava lá, do morador do inferno, né? O rico disse, não, pai Abraão, eu também tinha a lei e não converti, manda que Lázaro vá bater, porque se um morto aparecer para os vivos, ninguém vai questionar, todo mundo vai dar crédito nele. E a resposta de Abraão foi, eles têm Moisés e os profetas. Repetiu a mesma resposta. Se eles não creem nas Escrituras, não crerão nem que o morto ressuscite. O problema está aqui dentro, querido, da nossa vontade. A nossa lógica é só uma desculpa para eu não mudar de vida, para eu não entregar para Deus aquilo que já é dele. Então observa bem, eles crerão se o morto for... Abraão disse não. Se eles não creem em Moisés e os profetas, não crerão nem que o morto ressuscite. Não adianta mostrar o sinal mais extraordinário. Você já imaginou isso? Um dia nós estamos reunidos no culto e entra um irmão que já faleceu e senta no banco. Assustador, não é? Era isso que o rico lá no inferno queria. Nem isso converteria o coração dos que estão condenados, dos que se condenaram à incredulidade. Então Paulo está dizendo aqui, não adianta fazer sinais para os judeus.
É isso que eles querem. Mas eu prego só Cristo crucificado, que eles dizem, isso é um escândalo. O Filho de Deus ser crucificado como um criminoso. Não, isso a gente não aceita. O judeu não aceitava. Era um escândalo. Mas, ao mesmo tempo, o grego considerava isso como loucura. Uma palavra mais ou menos, só para o irmão ver, o termo usado aqui é o mesmo que é usado lá em Mateus, que qualquer um que chamar o seu irmão de imbecil é réu de juízo. Lembram disso, Jesus falando? Se alguém chamar o seu irmão de imbecil, ou proferir um insulto, acho que na sua Bíblia está assim. A palavra usada lá é a mesma aqui. Ou seja, o evangelho é coisa de imbecil para o grego. O grego estava preocupado com coisas maiores, e não de admitir que ele era pecador. Não de admitir que ele ia morrer, ele ia inventar alguma teoria sobre a morte. E é daí, queridos, que nós temos o problema. Cada um se acerta com as suas dificuldades, com as perguntas existenciais, e não há lugar para o evangelho, porque o evangelho é aquilo que vai quebrar o nosso conhecimento e dar o conhecimento verdadeiro. Essa é a diferença. Então Paulo está dizendo aqui com essas palavras, eu prego Cristo crucificado. Foi isso que ele pregou aos coríntios. Quando ele pergunta aqui, onde está o sábio desse mundo, que não conseguiu entender a clareza de Jesus? Aqui você tem uma palavra que foi traduzida como escriba. Escriba é um doutor na lei judaica. Mas a mesma palavra era usada para erudito. Gramateus é alguém que era letrado. Grama, no grego, quer dizer letra. Daí que vem gramática. Então veja só, gramateus, que é a palavra usada aqui, possivelmente significa erudito. Uma pessoa culta. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Porque aqui nós estamos no contexto grego, talvez a palavra escriba não seja a melhor tradução. E aí Paulo começa a dizer aos coríntios, onde que está o inquiridor desse mundo? Nenhum deles conseguiu enxergar a verdade em Cristo. E daí o apóstolo Paulo diz que Deus destruiu a sabedoria desse mundo. Eu não sei se você vai achar isso uma notícia boa, mas ela é boa. É para isso que Deus nos trouxe aqui. É para isso que temos a escola dominical. É por isso que temos a Bíblia. Para quebrar essa sabedoria que tem aparência de beleza e é dura e não permite a entrada de nada que possa dar vida a você. Deus vem quebrar isso. Agora, a boa notícia é essa, que aqueles que não se convertem, aqueles que não se arrependem, sabem, uns querem sinais, outros querem sabedoria e não terão isso. Agora, o apóstolo Paulo diz para você que se converte, para você que creu em Jesus, mesmo sem milagre, mesmo sem ser convencido racionalmente, mas você percebeu que ali é a verdade de Deus, ou você ouviu a voz de Jesus. Sabe o que a Bíblia diz? Para os que se convertem, o evangelho é poder de Deus e sabedoria de Deus. O grego quer ser sábio? Entregue-se a Jesus. O judeu quer ver sinais? Entregue-se a Jesus. Antes disso, o coração não verá o sinal tão claro e não receberá a sabedoria tão perto. Eu quero ler uma última vez o texto com os irmãos e aí nós vamos encerrar orando. Paulo queria mostrar aos irmãos no verso 17 do capítulo 1 da primeira carta aos Coríntios, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Então é interessante isso, Paulo entender que a tarefa de batizar é da igreja. Ele era só o intermediário entre Jesus e a igreja. E era a transição. Então diz ele aqui do verso 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo?
visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Portanto, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Vamos orar, queridos. Pedir aos irmãos que fiquem de pé mais uma vez.